Olá, turma, eu sou a professora Nádia Matos e hoje nós vamos falar um pouco sobre modalidades de avaliação na disciplina de formação docente, planejamento e avaliação. Eu quero começar falando um pouco do que é avaliar, né? Então, avaliar o aluno não é apenas medir. O professor será o mediador desse conhecimento. Então, cabe ao aluno construí-lo. E a avaliação precisa ser quantitativa e qualitativa. Por quê? Porque assim a gente vai procurar resgatar todos os saberes dos alunos. Então, é muito bonito quando se diz assim, a avaliação ela tem que ser de caráter qualitativo. Nós temos que pensar apenas na qualidade. Não adianta a gente pensar apenas na qualidade se, quando esse aluno for prestar um vestibular, se quando esse aluno for fazer avaliações externas à escola que ele estuda, ele vai precisar ser avaliado de forma quantitativa. Então a gente tem que entender e cair na realidade que realmente o que acontece é que a gente precisa avaliar das duas maneiras para que o aluno saiba que é o que ele vai encontrar também fora da escola. Então a avaliação de caráter qualitativa e de caráter quantitativo. Então, avaliação, na verdade, como que a gente pode refletir sobre a avaliação? Da educação infantil à universidade, crianças e jovens são constantemente sentenciados, por seus comportamentos e tarefas. Então, formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, fala, responde ou faz tarefas, está sendo observada e julgada por seus professores. Isso denomina-se avaliação, segundo Hoffman. Então, assim, nós professores também somos avaliados. Eu estou sendo avaliada nesse momento. O que a professora está falando? Está tendo clareza? Está tendo objetividade? Estou conseguindo entender? Então, a avaliação escolar que incide sobre o aluno, ela é uma coisa assim completa. Você observa tudo que ele faz. Não é só a prova que você observa. Você está observando todas as atitudes, a brincadeira, a fala, o que ele diz, né? Como ele se porta. Então, o ser humano ele é avaliado de uma forma assim geral. Mas a avaliação escolar, ela gira em torno de uma integralidade. Você vê tudo, você observa tudo que seu aluno, que ele está fazendo, e o que ele demonstra. Então, as modalidades de avaliação são avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. Cada uma delas será definida aqui nos próximos slides. Aqui eu usei essa figurinha aqui, essa imagem, que mostra um pouco de cada tipo de avaliação. A diagnóstica normalmente acontece no início de uma nova fase, num novo ciclo da educação. Formativa, usada para medir a aprendizagem, durante a aula, auxilia os professores, nesse progresso do aluno. E somativa é aquela que faz o controle, numérico. Essa que é a verdade, faz o controle numérico aqui. Então, avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, segundo Camargo, é aquela que acontece geralmente no começo do ano letivo, antes do planejamento, onde o professor verifica os conhecimentos prévios dos alunos, o que eles sabem e o que não sabem sobre os conteúdos. Não tem a finalidade de atribuir nota. Então, quero falar um pouquinho da minha experiência sobre avaliação diagnóstica. Numa determinada escola municipal que eu trabalhei, nós fazíamos com todos os anos de escolaridade, logo na primeira semana de aula, em fevereiro, nós fazíamos um festival da pipoca. E esse festival da pipoca tinha um filme. Então, cada professor levava um filme
para que os alunos assistissem na sala de aula. Nós tínhamos as televisões, cada sala de aula tinha uma televisão, e os alunos assistiam o filme. Ao final do filme, o que nós pedimos? Que mudassem, né, o final do filme. Como é que, ao invés de ter terminado da maneira que terminou, como é que poderia ser um outro fim para aquele filme? Então, o que nós estávamos avaliando ali? Se o nosso aluno conseguia interpretar, né, e escrever. Então, ao final, eles escreviam então um novo fechamento ali para aquele filme. E ali a gente conseguia entender se ele sabia interpretar e sabia escrever. Então, é um diagnóstico? É uma avaliação diagnóstica? É. Valia a nota? Não. Mas iniciou-se aqui, né, no início, né, desculpe aqui a metáfora, né? Começamos aqui no início do ano letivo para poder verificar se o nosso aluno, qual é a capacidade que o nosso aluno tinha de ler, de escrever e de interpretar, certo? Então, isso aconteceu com os nossos alunos do Ensino Fundamental 2. E acho que foi muito proveitoso, porque tinha crianças ali que não conseguiam escrever, tinha crianças que estavam analfabetas no 6º ano, tinha uma série de problemas ali que a gente precisou corrigir o fluxo, né, nesse caso. Aqui uma outra definição para avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica é aquela que acontece, é a mesma definição. Desculpem, vou pular. Agora aqui a avaliação formativa, né? Segundo Radit, diz que é principalmente a avaliação formativa feita através dos erros e dos acertos dos alunos, né? Onde a gente encontra estímulo para um estudo sistemático. Então, essa modalidade de avaliação é basicamente orientadora, pois ela orienta tanto o estudo do aluno como o trabalho do professor. Então, através dos acertos e dos erros, a gente entende como que a gente vai prosseguir, né? Como que nós vamos continuar, né, a nossa matéria, os nossos conteúdos, né? E, enfim, o nosso planejamento. Então, a avaliação formativa aqui ainda, segundo o Lucchesi, né, que é um outro educador, né, muito renomado em avaliação, né, especialista em avaliação, o ato de avaliar, por sua constituição mesma, não se destina a um julgamento definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou situação, pois não é um ato seletivo. A avaliação se destina a um diagnóstico e, por isso mesmo, a inclusão, né? Então, destina-se à melhoria do ciclo de vida. Desse modo, por si, é um ato amoroso. Então, segundo Lucchesi, a avaliação formativa, ela direciona, né, justamente para uma inclusão. Aquele que não sabe, a gente vai procurar fortalecer, vai procurar ensinar, porque também está diagnosticando, né, esse caminho. Então é importante que a gente saiba que não é nada definitivo e que em tudo a gente pode ajudar. Ainda segundo Radit, a avaliação formativa com função de controle é realizada durante todo o decorrer do período letivo, com o intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos ou não, e quais os resultados alcançados durante o desenvolvimento dessas atividades. Então, é tudo para que a gente possa ter um feedback. Não só o aluno ter o feedback, mas o professor também ter o feedback de onde continuar, né? De onde a gente pode fortalecer, onde a gente precisa retroagir e como que a gente pode continuar na caminhada, né? do conteúdo planejado. A terceira é a avaliação somativa. Serve para promover ou não o nosso aluno de uma série para outra. E esse é um tipo de avaliação que tem caráter tradicional, pois está centralizado na promoção, através de notas, né? Então, aqui somativa tem a ver com somatório mesmo. Então, esse processo de aprendizagem fica focado no valor
quantitativo, na quantidade da nota, né, obtida pelo educando, pois, de acordo com Moreto, né, pressupõe que a nota traduz a aprendizagem correspondente, o que nem sempre é verdade. Realmente, uma nota não quer dizer que ela seja realmente verídica, porque muitas vezes o aluno faz uma prova e ele, por uma questão psicológica ou fisiológica, ou de dor, ou de fome, ou de vontade de ir ao banheiro, ou de algum fator que interfira no seu emocional, ele pode tirar uma nota ruim na prova. Então, dentro da escola, nós devemos usar pelo menos 3 instrumentos avaliativos, não só a prova, né? Nós podemos usar outros instrumentos para que a gente possa chegar mais próximo da realidade. A prova muitas vezes causa nervosismo, né? E o aluno pode não se sair bem. E muitas vezes é um aluno bom, é um aluno participativo, não é mesmo? E que a prova muitas vezes não vai traduzir a verdade, a realidade ali daquele conhecimento adquirido. Mas, contudo, o aluno precisa fazer esse tipo de avaliação somativa, por quê? Porque fora do seu ambiente escolar, ele vai ter que fazer as provas valendo nota. E a gente sabe perfeitamente disso no vestibular, no Enem, para o trabalho, no serviço público. Então, infelizmente, a gente não vai poder excluir esse tipo de avaliação da nossa realidade, né? Aqui para a Lucchesi, a aferição da aprendizagem escolar é utilizada em quase totalidade das vezes para classificar os alunos em aprovados e reprovados, e nas ocasiões em que se possibilita uma revisão de conteúdos. Em si, não é para proceder a uma aprendizagem ainda não realizada, ou o aprofundamento de determinada aprendizagem, mas sim melhorar a nota do educando, com isso aprová-lo. Bom, então tá aí a dica, né? Que a gente tenha a oportunidade de proporcionar a esse aluno novas experiências avaliativas para tentar melhorar a sua situação numérica aí, né, nas notas. Isso se a gente achar que esse aluno tem condições realmente. Conclusão. Através da avaliação, o professor pode perceber o que falta para que o aluno consiga alcançar os objetivos traçados, identificando dificuldades e traçando estratégias para que verdadeiramente a aprendizagem se concretize. A avaliação tem a finalidade de avaliar o trabalho do docente, né, do professor, e o aprendizado do aluno, fazendo-se necessário o uso, né, de cada modalidade dentro do ambiente escolar, certo? Aqui, a conclusão ainda, né? Por um lado, a avaliação diagnóstica serve para informar que o que o aluno traz de períodos passados. A formativa serve para avaliar o aprendizado proposto pelo professor ao fazer a avaliação diagnóstica. Já a avaliação somativa é condicionada ao sistema burocrático, né, eliminatório, mas faz-se necessária, pois, de acordo com o regimento de cada escola, o aluno necessita de resultados ao final de determinado período para que assim seja promovido para uma série seguinte. Então, realmente precisa dessa avaliação somativa, que é a avaliação numérica. Aqui diz o Sarah Hoffman, né? A avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Fora isso, para que a gente vai avaliar? A gente quer buscar o melhor caminho. A gente quer saber até onde, né, o nosso aluno conhece, né, tem conhecimento, ou aonde ele precisa ainda galgar novos caminhos. Então, a gente precisa dar essa oportunidade ao nosso aluno, né, que de fato nós não estamos aqui para ser, como é que eu vou dizer para vocês, um castigador. Nós não estamos aqui para isso, nós não somos punitivos, nós somos educadores.
Nós somos formadores, né, mediadores da aprendizagem. Então, a gente precisa proporcionar o quê? Possibilidades. Que o nosso aluno aprenda mais, que o nosso aluno conheça mais, através de alguns trabalhos, através de algumas dinâmicas, né? E, enfim, através de vários estudos aí que a gente pode proporcionar várias metodologias. Então, turma, era o que eu tinha para dizer hoje para vocês. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.